Encontro com Fátima Bernardes. Oferecimento Crefisa. Tenha dinheiro na mão para começar 2020. Contrate e receba no mesmo dia. MSC TV. Tudo que move a gente. Jornal do Almoço. Oferecimento Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos. Olá, muito boa tarde para você que está sempre ligado aqui no Jornal do Almoço. É muito bom poder contar com a sua companhia nesta sexta-feira, a última de 2019. E que sexta, hein? Lá fora tem um sol para cada um. É mais um dia de muito calor aqui no sul do estado. Essas imagens são ao vivo da região central de Criciúma, onde no momento os termômetros marcam 32 graus. Agora é meio-dia em ponto. Nós vamos juntos até a 1 da tarde. Dá uma olhada no que vai ser destaque por aqui. Só nessa semana, 5 pessoas morreram afogadas em rios e lagoas aqui no sul do estado. Entre elas, 2 irmãos adolescentes e um menino de 3 aninhos de idade. Ao vivo, a gente vai falar sobre prevenção. Moradores de alguns bairros de Içara ficaram sem água durante essa semana. Mas os banhos também e toda essa questão complica muito, como eu falei. Às vezes a gente é pego de surpresa com a falta de água, né? Não é feito um aviso prévio. E aí a gente, quando é pego de surpresa assim, infelizmente a gente tem que fazer algumas adaptações. E vamos continuar relembrando os fatos que marcaram 2019. Continue com a gente, o seu JA tá só começando. E a gente já começa o Jornal do Almoço de hoje falando sobre prevenção. Nessa semana foram muitas mortes por afogamento, isso em todo o estado, mas aqui no sul o número foi de assustar. Pelo menos 5 entre quarta e quinta-feira. A Bárbara já chega ao vivo aqui no nosso telão. Babi, só ontem foram registradas 2 mortes, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Denise. Boa tarde ao pessoal de casa. Pois é, um desses casos foi de um jovem de 20 anos que morreu afogado no Rio Braço Norte ontem à tarde. Além dele, também um homem de 46 anos morreu afogado em um rio na cidade de Siderópolis, mas aí ontem à noite. Então, se a gente contabilizar aí, desde a quarta-feira de Natal, já foram registradas 5 mortes por afogamento aqui no sul do estado. Esses casos que a gente está falando foram em rio, Água Doce, e eram locais que eram desguarnecidos do Corpo de Bombeiros. E é por isso que a gente já vai falar aqui com o capitão Marcolim, do Corpo de Bombeiros lá de Araranguá, porque essa já é a primeira orientação, né, capitão? Evitar lugares que não são guarnecidos pelo Corpo de Bombeiros, é isso? Boa tarde. Boa tarde, Bárbara, boa tarde a todos os telespectadores. Essa é a primeira orientação que nós enfatizamos, né? O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina possui a Operação Veraneio, que é a maior operação da corporação em área estadual, né? Essa operação tem alguns pontos que são guarnecidos, né? É humanamente impossível a corporação abranger todos os locais que tem um açude, um braço de rio, né? Então nós orientamos que caso um banhista queira usufruir do momento de lazer, procure algum local guarnecido, né? Ou a praia ou alguns pontos de água doce que temos espalhados aí pela nossa região. Assim que ele chegar ao local, procure o guarda-vidas que está lá e que ele vai ter maiores orientações do local, principalmente da área de demarcação de banho e algumas condições específicas de cada local. Acho que é importante a gente reforçar também, né, capitão? Cuidado com crianças, né? Isso. A outra orientação que passamos também para pais, tios, avós, que não descuidem em nenhum momento das crianças, porque por qualquer descuido, ou seja, um piscar de olhos, aquela criança pode se desprender e ocasionar um incidente maior, principalmente não ficarem tanto nos celulares, né, e prestarem um tanto quanto atenção ali nas crianças nesse pequeno momento, né. Sabemos que tem alguns locais com uma profundidade 3, 4, até 8 metros aqui na nossa região e é um piscar de olhos para ocorrer algum incidente. Rio é um lugar mais perigoso? Na verdade, todo local com água é perigoso, né? Dependendo da capacidade da pessoa tem, a afinidade que ela tem com o meio aquático, né? Temos incidentes em piscinas, em rios. Se a pessoa ela não tem afinidade, vamos reforçar o local guarnecido. Procure um clube ou um local que tenha o serviço de guarda-vidas ativado
para que não tenhamos maiores problemas durante essa temporada. Temos números já de prevenções desde o início da operação? Sim, hoje, né, nós atualizamos o sistema antes de vir para cá e chegamos ao número de 70 mil prevenções, né? Essas prevenções são os alertas ou aquele chamado que o guarda-vida chega lá quando está na beira da praia. Então, mostra o quê? Que nas áreas guarnecidas o serviço está sendo efetivado. Obrigada pela tua participação aqui, viu? Denise, volto contigo aí no estúdio. Pois é, muito importante essa prevenção, né? Agora, Babi, teve um caso aí em Jaguaruna que a princípio seria um afogamento, mas a polícia acabou chegando à conclusão que foi uma morte violenta, né? Conta essa história pra gente. Pois é, Denise, a Polícia Civil ainda está apurando a causa da morte desse jovem de 22 anos. Ele foi identificado como Jonathan Rodrigo de Império. O rapaz foi encontrado na orla, na faixa de areia de Jaguaruna, na madrugada de quarta-feira. A hipótese inicial era, sim, afogamento, foi registrado como afogamento, mas agora a Polícia Civil mudou a investigação para homicídio. Até porque o corpo não tinha sinais de afogamento, mas sim marcas e indícios de uma morte violenta. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Tubarão, está aguardando aí alguns laudos ainda para ser liberado, mas desde já a polícia já pede a ajuda da população para qualquer informação que se tenha sobre esse caso. A população pode ligar então para o seguinte número, o número da delegacia de Jaguaruna é 3631-9397 ou então pelo 181, que é o telefone da Polícia Civil. Agora sim, contigo aí no estúdio, Denise. Obrigada, Babi, pelas informações. Alguns bairros de Içara ficaram sem água essa semana, mas segundo a Casan, que abastece esses lugares, o problema não tem a ver com a falta de água nos reservatórios. O Ângelo coleciona e vende bonsais, que são essas árvores em miniaturas. Agora, no verão, todo dia ele precisa regar as plantas pelo menos 3 vezes. Normalmente o trabalho é feito com mangueira, mas com a falta de água, ele teve que fazer isso com um regador, pegando água de um balde. A gente está fazendo agora a coleta dessa água, né? Quando a oportunidade está saindo da torneira ou captando da chuva, a gente deixa espalhado em bacias no decorrer de todo o viveiro para poder estar regando de forma manual com o regador. Daí para evitar que quando a falta de água aparecer a gente não for pego de surpresa. Além disso, a falta de água prejudicou a rotina dele e da família. Ele, a esposa e os filhos pequenos precisaram se virar para fazer as tarefas do dia a dia. A gente tem 2 filhos pequenos que também demandam o gasto dessa água e é bem complicado. E os meus gostam muito de tomar água também, então a gente tem a opção de comprar água mineral também, que facilita no quesito da hidratação. Mas os banhos também e toda essa questão complica muito, como eu falei. Às vezes a gente é pego de surpresa com a falta de água, né? Não é feito um aviso prévio. E aí a gente, quando é pego de surpresa assim, infelizmente a gente tem que fazer algumas adaptações. A falta de água aconteceu em 3 bairros aqui de Içara. E, segundo a Casan, foi uma situação pontual. É que 2 redes de distribuição estavam com vazamentos. E, para fazer o conserto, foi preciso interromper o abastecimento. Mas, segundo a Casan, a situação já foi normalizada. Ontem mesmo, esses 2 vazamentos foram realizados, né, foram executados. Ao final do dia, foi restabelecido o sistema e, gradativamente, ao longo da noite, ele se deu o abastecimento das regiões mais altas, que são as mais afetadas. As principais regiões ali que foram afetadas foram o Rachasque e Nossa Senhora de Fátima. Tá? E a região central, obviamente, por interrupção do abastecimento ali do reservatório Cristo Rei, é o principal reservatório que a gente tem no município. A Casan esclareceu ainda que o problema não tem a ver com a chegada do verão. Pelo contrário, nesta época o consumo é menor, porque boa parte das pessoas vai para as praias. A nossa preocupação maior é o município de Içara, né? Parte do município é abastecido pelo Balneário Rincão, então, devido a esse enorme fluxo de pessoas ao Balneário Rincão, o consumo lá aumenta relativamente e acaba prejudicando um pouco o abastecimento dessa região. Para isso, a gente está já com planejamento de investimento em reservatórios na região para garantir que qualquer problema que aconteça no abastecimento do Balneário Rincão não interfira no de Içara. Que bom, né? Que foi só um problema pontual, já foi resolvido, porque ficar sem água, olha, nesse calorão ainda por cima, com criança, é muito difícil, né, gente? E chegou a hora da retrospectiva do Jornal do Almoço. Até o dia 31, vamos mostrar todo dia por aqui um resumo do ano em Santa Catarina. Hoje, no 2º capítulo, o assunto são os destaques na política e na economia.
surpresa na eleição a governador do estado. Defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal. De cara, Carlos Moisés exonerou 570 funcionários e criou um colegiado com revezamento para comandar a segurança pública. Também teve renovação na Assembleia. Mais da metade dos deputados não se reelegeu, mas a presidência da casa ficou com um deputado no 6º mandato, Júlio Garcia, do PSD. O que não mudou foram as polêmicas. A primeira foi já na posse. Tudo por causa da roupa da deputada Paulinha, do PDT. O macacão vermelho com decote deu o que falar. Eu não vou arredar o pé daquilo que eu sou. Também teve polêmica na Câmara de Florianópolis. Em votação, PL 17.870, os vereadores concordam pelo menos com o está aprovado. Foram só 26 segundos, mas ninguém entendeu nada. E a votação relâmpago aprovou um vale alimentação de R$1.000 para os vereadores. R$1.000, nem eu ganho isso. Tá errado. É muito dinheiro. 5 dias depois, eles voltaram atrás. Também houve empurra-empurra na Câmara de São José. E isso que os dois vereadores eram do mesmo partido. Em Balneário Camboriú, a polêmica envolveu a Bíblia. Tudo por causa de um projeto de lei que obrigava a leitura nas escolas antes das aulas. A proposta continua em tramitação, sem data para ser votada em plenário. Em Chapecó, 16 vereadores foram denunciados por improbidade administrativa por aprovar uma lei que beneficiaria 2 servidores comissionados. O ano também foi de investigação nas prefeituras. Em Tijucas, nem tudo que reluz é ouro. Pode ser purpurina. A compra feita pelo município ainda em 2018 virou denúncia a um Ministério Público. O motivo? O preço. R$15.000, mais de R$700 por quilo. Quem também deixou o povo atento foi a Polícia Federal. A Operação Alcatraz indiciou 18 pessoas, incluindo políticos e empresários, por suspeita de desvio de dinheiro público e fraudes. Também deu chabu, e com o prefeito de Florianópolis entre os indiciados. Meus atos sempre foram lícitos. Essa operação não traz nenhuma relação com desvio de recurso público. O ano na política ainda teve muitas manifestações nas ruas, contra e a favor do governo. Se na política 2019 foi uma montanha-russa, na economia está mais para elevador. E a subida fez muito catarinense repensar o orçamento. A conta de luz foi nas alturas. Meu Deus do céu. Achei um absurdo. É impossível pagar esse valor pra mim. Não sei nem como é que eu vou fazer para pagar. O preço do gás tirou o sono de muita gente. O quilo da carne disparou. Desde 1988, cara, que eu não vejo isso. A remarcação de vir tabela de um preço até meio-dia, um preço e à tarde outro preço. E a gasolina, nem se fala. Eu tento economizar o que eu posso, diminuir uma coisinha aqui, uma coisinha do outro lado. Alívio mesmo, só ganhando na Mega Sena. E não é que teve catarinenses que ganharam. Em Blumenau, um bolão levou quase R$6 milhões. E já pensou cair 47 milhões na sua conta? Foi o que aconteceu com a Dirley na capital. Mas o sonho de ficar rica foi só um engano do banco. No primeiro momento, liguei para o meu marido, né? Falei, resolvemos todos os nossos problemas, né? Vai e vem na política, sobe e desce na economia, sonhos impossíveis quase virando realidade. Será que a montanha-russa vai seguir nos trilhos em 2020? Está aprovado! E amanhã tem mais um capítulo aí da retrospectiva do Jornal do Almoço 2019. Agora a gente faz uma paradinha rápida para o intervalo, mas em 2 minutinhos o JA está de volta e você vai ver que em Joinville um homem foi morto depois de ter a moto roubada. Tem também as informações das festas da virada pelo estado. Sabia que em muitas cidades o Réveillon deve ser aí mais silencioso?
Tem também a previsão do tempo, que todo mundo quer saber, já que o fim de semana está chegando, né? Não sai daí não, que daqui a pouquinho a gente está de volta. Que tal ter uma experiência incrível, curtindo as melhores